Então, bom dia, meus irmãos. Um prazer imenso estar podendo participar com os irmãos dessa conferência missionária, né, a 11ª. E gostaria realmente de agradecê-los essa oportunidade de poder compartilhar mesmo à distância a palavra de Deus e alguns ensinamentos sobre educação financeira. E eu gostaria de ler Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, aqui é essa promessa, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, da virtude, do poder do Espírito Santo para proclamarmos o Evangelho. E hoje, né, agora pela manhã, eu quero abordar com os irmãos que existe um poder também que podemos utilizar para ampliar vamos dizer, a forma como a gente serve em missões, que é o poder financeiro. Então, quero compartilhar com os irmãos o poder financeiro para que a gente possa, de uma melhor forma, né, de uma forma mais adequada, proclamar o Evangelho. Tá bom? Gostaria de orar com os irmãos para a gente iniciar. É um estudo sobre educação financeira, mas os irmãos vão perceber que são estudos de princípios bíblicos, né? Está tudo já, né, colocado por Deus para que possamos crescer e nos desenvolvermos. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, por esta grande oportunidade que o Senhor nos dá de falar do teu amor, das tuas verdades, da tua palavra, Senhor. Peço que o Senhor me ajude e me ilumine a falar as palavras corretas, que mesmo essa distância, ó Pai, entre essas cidades não, não nos bloqueia nada, mas agradecemos, Senhor, por essa tecnologia, agradecemos porque podemos estar juntos e pedimos a tua bênção por esse momento agora, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos, mas fica uma grande pergunta, né? Como é que nós podemos fazer missões, né? Meu objetivo aqui não é entrar no detalhe teológico, e sim no ponto, né, onde eu realmente conheço mais, que são a parte financeira, mas precisamos pensar como é que nós fazemos missões hoje, né? E como é que Deus nos permitiu fazer missões. Pelo menos nós temos 3 formas básicas. A primeira é com os pés, indo aos campos, né, pregando o evangelho aos perdidos, baseado em Mateus 28, 19 e 20, né, o grande ide do Senhor Jesus. Então, a forma principal, vamos dizer assim, é realmente com os pés indo ao campo missionário. Mas nem todos irão, né? Nem todos são convocados a serem missionários. Por isso que existem outras formas de contribuirmos com missões. E a outra forma é com os joelhos, né? De joelhos, orando pelos nossos missionários, né? Orando pela obra. Baseado em Mateus 9:38, quando o Senhor Jesus Cristo mesmo nos disse para orar ao Senhor da Seara, porque a Seara precisava de muitos trabalhadores. Então, sabemos que é importante e nossas igrejas têm o costume de orar por missões, né? E isso é extremamente importante, tanto na igreja quanto em nossas próprias casas. Mas existe uma terceira forma básica de fazermos missões, que é com as nossas mãos, contribuindo financeiramente de forma relevante em missões. E aqui podemos usar vários textos, mas eu escolhi apenas 2 Coríntios capítulo 9, onde Paulo orienta a igreja de Corinto a levantar uma grande oferta para ajudar outros irmãos. Então, esse texto, eu recomendo a leitura desse capítulo, é muito interessante e como ele é prático, né, como ele é aplicável nos dias de hoje. Eu tomei a liberdade e pedi ao pastor João de Deus que me desse algumas informações como é que estão a contribuição, como é que está, né, a contribuição dos irmãos atualmente. E eu gostaria apenas, a fim de reflexão, de nenhuma forma julgo os irmãos ou não entendam isso como, vamos dizer assim, algo bem específico, mas a ideia é que os irmãos observem os números e reflitam, e a partir da nossa conversa aqui, desse nosso momento, possam tomar novas decisões ou confirmar algumas decisões já tomadas. Bom, hoje, o investimento de missões da igreja, pegamos aqui os 3 meses, né, janeiro, fevereiro e março, acumulado nesse período foi R$ 5.855, né, desprezando aqui os centavos, que dá uma média mensal de R$ 1.952. Eu sei que os irmãos contribuem com alguns missionários que estão no exterior, por isso eu trouxe aqui uma comparação com o dólar e com o euro, para os irmãos terem uma ideia do volume de recursos. Com a cotação do dia 14 agora, né, sexta-feira, quinta-feira, o dólar estava 4,72, está um dólar baixo, né, aqui vamos começar a falar de números, né, e o euro estava 5,09, né, também considerado um volume razoável, né. O que é que isso significa? Que a nossa oferta, na média mensal, 1.952, na verdade representa $414,
e 383 euros. Isso, imagine se toda essa oferta fosse para um único missionário que está no exterior, que eu sei que os irmãos contribuem com o nosso irmão Roberto, né? Então, se todo o recurso fosse destinado a ele, ele teria 383 euros, né, com esse recurso total. Então, o que ele poderia fazer com esse recurso? Como ele poderia utilizar isso para a sua subsistência e em prol do reino, né, diretamente, né, comprando livros, bíblias, enfim. Então, eu deixo a reflexão para os irmãos para pensar se podemos ou não contribuir de forma mais relevante, de forma mais, vamos dizer assim, de uma maneira mais intensificada no reino de Deus, visto que nós conhecemos a nossa capacidade. Deus tem nos dado recursos. E como podemos fazer para contribuir realmente de forma mais efetiva? Hoje essa é a nossa realidade, né? Uma média de R$ 1.952 por mês, o que representa 414 dólares, toda a contribuição, e 383 euros. Precisamos refletir se esses valores são compatíveis com o nosso desejo em fazer missões. Porque das três formas que nós temos, a primeira, você entrega 100% da sua vida. Na segunda e na terceira, você dedica parte do seu tempo e parte dos seus recursos. O que é importante para nós que estamos do outro lado, né, segurando as cordas daqueles que foram para os campos, que entregaram tudo, para nós fica o quanto nós estamos doando de tempo e de recurso, se isso, vamos dizer, estamos conscientemente tranquilos em relação a isso, estamos percebendo que esse é o nosso melhor, ou se vemos ainda que existem oportunidades. E eu sei, como a maioria de vocês, que desejamos contribuir mais, né? E às vezes coisas nos impedem. E é sobre essas coisas que eu vou falar hoje, né? Que nos impedem de contribuir mais. Por quê? Porque a forma mais, vamos dizer assim, a melhor forma de investir em missões, de fato, é ter uma vida financeira que honre a Deus. E ter uma vida financeira que honre a Deus é exatamente a mensagem que eu quero passar para os irmãos hoje. Sua vida, né, suas finanças honram a Deus? Se elas honrarem a Deus, pode ter certeza que você vai ter uma participação efetiva em missões. E eu vou mostrar, né, hoje, eu vou apresentar para os irmãos 6 passos para que as finanças dos irmãos, as finanças de cada um de vocês possam, de fato, honrar a Deus. São apenas 6 passos, mas são passos realmente relevantes e que mudam realmente a nossa vida. E eu posso falar isso porque passei por todos esses passos, né? Vou contar um pouco da minha história durante essa palestra, da minha história, né? Eu estive aí uma vez, né? Visitando a família do João, né? E eu pude dar meu testemunho da minha conversão. Mas depois da minha conversão, da minha caminhada cristã, nesses últimos 2 anos, passamos por muitos problemas financeiros. E durante esse período eu aprendi várias lições e hoje tenho compartilhado isso com algumas pessoas, né? E essa palestra é uma das formas de compartilhar isso com os irmãos. Vou contar durante a palestra alguns trechos dessa caminhada. Bom, mas antes de falarmos sobre esses 6 pontos, o que de fato é honrar? O que de fato é dar honra a alguém? Se a gente procurar no dicionário, nós vamos encontrar que significa expressar glória, louvor, venerar, reverenciar, significa tratar com respeito, tratar com consideração, dar crédito. Então, isso significa honrar. Significa distinguir, fazer a diferença entre as pessoas, né? Olha, eu honro fulano, então ele realmente é diferente, né? Eu trato com uma certa diferença. E, em resumo, é colocar o outro em primeiro lugar. Quando eu estou honrando alguém, eu estou colocando ele em primeiro lugar, antes de mim mesmo. E aí, quando perguntamos, suas finanças honram a Deus? Na verdade, eu estou querendo perguntar o seguinte: suas finanças demonstram que Deus está em primeiro lugar na sua vida? Quando perguntamos dessa forma, essa pergunta se torna mais impactante. Quando pensamos em finanças, às vezes queremos desassociar da nossa vida cristã, espiritual, vida familiar, mas nós somos um todo, certo? E finanças faz parte desse todo. A pergunta é: as suas finanças, como você administra seus recursos, refletem a glória de Cristo? Mostram que Deus realmente está em primeiro lugar? Vou ajudar os irmãos hoje com algumas reflexões, certo? Com alguns testes. O primeiro é uma avaliação básica que envolve 3 formas de contribuição.
A primeira forma de contribuição que nós conhecemos são os dízimos. Então, a primeira pergunta nessa autoavaliação é a seguinte: eu devolvo meus dízimos de maneira regular? Devolvo eles regularmente? Sim ou não? Aí é só com você e Deus, é uma autoavaliação. A devolução dos dízimos, ela é um tema bastante claro, né, na Bíblia. Eu trouxe só 2 versículos, né, Malaquias 3:8, onde Deus confronta o povo que eles estão roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Então, se nós estamos roubando, estamos tomando algo que não nos pertence. Por isso que o verbo aqui é devolver. Eu devolvo os meus dízimos. E aí, em Mateus 23, Jesus confirma esse princípio no Novo Testamento. Ele mostra para os discípulos, os fariseus, devolvendo os dízimos. Aí ele diz: olha, eles deveriam fazer essas coisas, mas eles deveriam acrescentar justiça, deveriam acrescentar outras coisas importantes, mas não deixando essas. Ou seja, o próprio Cristo confirmou esse princípio no Novo Testamento. Então, esse tema não há dúvidas de que é importante e necessário. Então, a pergunta que fica é: eu devolvo meus dízimos de maneira regular? Primeira pergunta. Segunda, faço ofertas voluntárias de forma rotineira? Aqui já é ofertas voluntárias, baseado no mesmo texto de Malaquias. Agora eu acrescentei 1 Crônicas 29:9, onde Davi e o povo e os príncipes estão ofertando, né, mostrando que isso era um princípio. E 2 Coríntios 9, que já falamos, né, a oferta que foi levantada para ajudar a igreja. Né? Então, fazer feito de forma rotineira. E a pergunta é: você faz ofertas voluntárias de forma rotineira? E a terceira nível de contribuição são as doações. Realizo doações para os mais necessitados com frequência, baseado em Mateus 6:2, onde Jesus está ensinando como podemos dar esmolas e nos deixa claro essa importância de ajudarmos sem buscarmos glória para nós, mas a importância de contribuirmos com os mais necessitados. E em Atos capítulo 10, versículo 4, é muito interessante essa história de Cornélio, onde Deus diz que se lembrou das orações e das esmolas dele, colocando esmolas e oração no mesmo patamar, como algo memorial diante de Deus. Então, são extremamente importantes. Oração, né, muito claro para nós, e esmolas, Deus, nessa conversa com Cornélio, através do anjo, ele diz, ó, suas orações e suas esmolas foram lembradas diante de Deus. Então, mostrando a importância de ajudar realmente os mais necessitados. Essas são, né, a maioria dos teólogos vão confirmar, e aí depois vocês tiram as dúvidas aí com os pastores, né, são as 3 formas básicas de contribuirmos com o reino de Deus, devolvendo os nossos dízimos, fazendo ofertas voluntárias, e aqui ofertas para construção, ofertas para reformas, ofertas para missões, e com doações para os mais necessitados. São as 3 formas básicas de contribuirmos. E muitas vezes você pode ter dito sim para todas essas perguntas, né? Essa autoavaliação você está ok. Se você não está ok, né? Disse não para algumas dessas, reflita nesses textos, reflita na sua condição diante de Deus e eu lhe oriento a praticá-las, porque são bem básicas, né, na vida cristã. Mas às vezes nós respondemos sim para todas essas perguntas e achamos que está tudo ok. E aí tem uma quarta pergunta, que é a seguinte: como eu administro o restante? Tudo que sobra, depois que eu devolvo meus dízimos, fiz minhas ofertas, ajudei o próximo, sobrou um restante para eu viver a minha vida e seguir o meu caminho. Todo esse dinheiro que sobrou, né? Geralmente a maior parte. O que eu faço com ele? Reflete a glória de Cristo? Reflete a glória de Jesus em minha vida? Por que eu faço essa pergunta? Se eu já devolvo meus dízimos, já faço ofertas voluntárias, já ajudo os necessitados, por que eu tenho que me preocupar com essa quarta coisa, ou seja, com o restante das minhas finanças? Vamos lá, um pouco de embasamento bíblico. Primeiro, Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, aqui Deus está, né, é o versículo-chave dessa palestra, né? Honra ao Senhor com os teus bens. Coloca o Senhor em primeiro lugar com os teus bens. Não somente com os dízimos, é com os teus bens. E com as primícias da tua renda, ou seja, né, com o começo das suas rendas, com as primeiras coisas. Bom, outro versículo que a gente pode pensar é porque nós fomos comprados por um preço. Nós não pertencemos a nós mesmos. Também os nossos recursos não nos pertencem. Tudo que temos é de Deus.
Também Lucas 17:10 diz, né? Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Então sabemos o nosso lugar, somos servos. E o que é que se espera dos servos, né? 1 Coríntios 4:2 diz, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, ou seja, dos servos, dos administradores, é que eles sejam achados fiéis, sejam encontrados fiéis. E fica a pergunta, quantos por cento da sua vida foi salvo? Foi só os 10%? Foi 50%? Ou foi 100% da sua vida? Sabemos que foi 100% da nossa vida que foi salva. Então, quantos por cento da sua vida financeira deve honrar, deve colocar Deus em primeiro lugar? Apenas os 10%? Apenas uma parte de ofertas? Apenas a ajuda para os necessitados? Não, né? 100% da nossa vida financeira, inclusive, deve colocar Deus em primeiro lugar. E aí eu queria compartilhar com os irmãos alguns dados estatísticos que provam que, infelizmente, nós não temos feito isso, que as nossas finanças não glorificam a Deus de fato. Essa é uma pesquisa nacional e provavelmente se a gente fosse fazer a pesquisa na igreja, nós teríamos um resultado parecido, infelizmente. Essa pesquisa é feita no Brasil todo, eu peguei os dados de janeiro, é uma pesquisa do comércio, sobre a inadimplência das famílias. De 100% das famílias entrevistadas, né, que representam as famílias brasileiras, 49%, desculpe, apenas 23,9% não tem dívidas hoje. Todo o restante tem dívida. Para ficar mais fácil de entender, vamos colocar em números, certo? De 10 famílias, apenas 2 famílias não têm nenhum tipo de dívida. Elas vivem sem dívida alguma. Todas as outras têm dívidas. Metade delas, né, 5 têm dívidas, mas está em dia. É uma casa financiada, um carro financiado, prestações. Aqui vamos entrar agora na parte financeira mesmo, certo? E está em dia ainda, tudo bem, está em dia. Mas 3 famílias, infelizmente, imagine o Brasil todo, 3 famílias em cada 10 estão com dívidas atrasadas e com dívidas que em breve poderão pagar, né, 2 delas, e uma família, uma a cada 10, tem dívidas que não conseguirão pagar. Elas vão empurrar e vão dar algum jeito, mas infelizmente não tem como pagar suas dívidas. Se a gente fizer essa pesquisa, né, em vários grupos, nós vamos encontrar algo parecido ou pior, dependendo da cidade e das categorias. Mas no Brasil, de forma geral, a cada 10 famílias, 8 têm dívidas, 5 ainda conseguem pagar em dia e outras 3, infelizmente, não conseguem pagar. Além disso, nessa pesquisa se descobre qual o crédito mais, vamos dizer assim, qual o crédito que mais as pessoas utilizam. E o queridinho do brasileiro, e deve ser da maioria de nós, é o cartão de crédito. As famílias são perguntadas, né? Então a resposta aí dá mais que 100%, porque 86% dos pesquisados têm cartão de crédito e utilizam. 19% devem no carnê, além do cartão de crédito, né? 11% financiamento de carro, crédito pessoal, consignado, enfim, todas as dívidas, né? Mas a maior, vamos dizer assim, o maior meio utilizado de crédito hoje no Brasil é o cartão de crédito. E aqui eu queria mostrar um número alarmante para os irmãos. Os cartões de crédito, eles têm uma taxa de juro anual, isso em janeiro, de 411% ao ano. O que é que significa isso, meus irmãos? Que se você atrasar uma dívida no cartão de crédito por 12 meses, se você, vamos supor, você tinha uma compra de R$ 1.000 no cartão de crédito e não conseguiu pagar, e passou 12 meses para pagar, essa dívida se transformará em R$ 5.411. R$ 1.000 do que você devia e 4.411 de juros do cartão. Então, é extremamente abusivo e extremamente destruidor para uma família. Outro queridinho, né, é o cheque especial. Destaquei esses dois porque são as taxas de juros mais complicadas, né? Cheque especial, que rotineiramente as famílias utilizam como complemento de salário, tanto o cartão de crédito como o cheque especial. O cheque especial é menos ruim, mas também é muito alto os juros, né? É 148% ao ano. Ou seja, se você usar o cheque especial e não conseguir pagar e passar um ano depois sua dívida vai estar 2.480, onde 1.480 será apenas de juros. Então, assim, são números extremamente alarmantes e como hoje eu trabalho aconselhando famílias, né, ensinando eles a educação financeira, eu conheço alunos que, infelizmente, usam o cartão de crédito e o cheque especial como complemento de salário.
e aí pagam esses juros abusivos e ficam prisioneiros disso, né? Utilizam o salário para pagar o cartão, quando conseguem pagar o cartão, liberam o limite, utilizam o limite, quando acaba o limite, utilizam o cheque especial, e aí esperam entrar o salário no mês seguinte para cobrir o cheque especial e seguem esse ciclo vicioso, entregando juros para os bancos e tendo uma vida realmente difícil. Bom, e o que é que explica? Quais são os principais motivos para nós termos números tão ruins no Brasil? Por que esses números são tão péssimos aqui no Brasil? Vamos começar a entender e, fazermos sempre uma autoavaliação de como estamos diante dessas situações, certo? Bom, o primeiro ponto que infelizmente tem atingido as famílias e explicam esses números é o nosso consumismo. Nós infelizmente temos uma cultura, nos espelhamos em países consumistas como os Estados Unidos, infelizmente, tem um estilo de vida lá bastante de consumo, mas nós copiamos a parte do consumo, mas nós não temos os mesmos recursos. E buscamos esse conforto e esse status constantemente. Tem pessoas que, nas igrejas, na maioria das vezes, as pessoas não buscam muito status, né? Roupa, nem, né? Às vezes tem, infelizmente tem, mas não é tão comum, né? Mas o conforto não, está todo mundo buscando conforto, uma casa melhor, um carro melhor, um sapato melhor, uma roupa melhor para o seu próprio conforto. E essa busca constante pelo conforto e pelo status nos leva a consumir. E assim, as empresas, né, elas não brincam em serviço, né? Nada é por acaso. Então, prateleiras de mercantis são feitas para nos atrair, as lojas dos shoppings, as vitrines, as propagandas na televisão, nos filmes, tudo é feito para nos conduzir ao consumo. Então, quando nós somos muito inocentes nesse sentido, nós nos tornamos umas vítimas fáceis do consumo e aí, às vezes, cometemos os erros financeiros por conta desse consumismo. Várias famílias que eu acompanho, infelizmente, quando nós vamos entrar na vida financeira deles mesmo, a gente vai estudar os problemas, a gente enxerga que o problema maior foi causado pela necessidade deles de consumir. E isso é bastante doloroso quando a gente começa a descobrir e tratar, mas é possível de tratar. Mas nós temos que fugir desse consumismo, né? Existe a forma correta de consumir, de comprar os itens que você precisa, mas o exagero, né, ele é realmente prejudicial e é isso que tem atrapalhado as famílias brasileiras. E aqui fica uma reflexão sobre como a Bíblia fala sobre o contentamento versus o consumismo, né? A Bíblia diz o seguinte: digo isto, Paulo falando, né? Não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Bom, aqui cabe uma reflexão que, infelizmente, nós, né, dentro das igrejas, também buscamos esse consumismo como uma forma de nos satisfazer. E esquecemos esse princípio bíblico do contentamento, né? Estar contente quando tudo está bem é fácil, né? O contentamento mesmo só é provado, só é testado quando estamos passando por situações difíceis, onde Deus realmente é a nossa fortaleza e as outras coisas são complementos. Não estou dizendo que é fácil, né? Não estou dizendo esses dias que ele fala assim que o contentamento precisa ser aprendido, como Paulo está dizendo, né? Porque aprendi a viver contente, não uma coisa que naturalmente eu saiba, que é viver contente. Faz parte de um processo de aprendizado. Mas aqui também é interessante pensarmos o seguinte: o contentamento é esse, né, esse eletrocardiograma aí, né? É algo que está em movimento. Eu estou contente com o que eu tenho, estou agradecido a Deus com o que eu tenho, mas eu trabalho para melhorar minhas condições. Seria muito falácia dizer que eu não quero melhorar, não quero ter um carro melhor, não quero ter uma casa melhor, não quero ter mais conforto. Eu quero, faz parte da natureza. E a gente é bombardeado com isso o tempo todo. O que nós temos que ter muito claramente é assim: eu quero alguma coisa, não é pecado desejar ter uma vida melhor. O problema é quando isso ultrapassa alguns limites e eu cometo erros por conta desses desejos. Mas o querer, então eu quero, a Bíblia não diz, né? Quer comer, trabalhe. Então trabalhe, estude, corra atrás e você vai conseguir. O que não podemos fazer é sermos inertes e dizer, estou contente com o que tenho, quando na verdade é um falso contentamento, e você está jogando isso como uma desculpa para ficar na sua zona de conforto. Então esse eletrocardiograma é de uma pessoa morta. Né? Uma pessoa inerte, ela está parada, não se desenvolve, não estuda, não busca novos desafios, é uma inércia. Isso não é contentamento.
Contentamento é estar grato pelo que Deus tem lhe dado. E sim, você pode buscar coisas melhores dentro da graça e do tempo de Deus. Estar inerte, estar parado e não estar se desenvolvendo é um perigo muito grande. A zona de conforto é um local muito perigoso, onde infelizmente nos acomodamos e viramos escravos dela também. E também podem surgir muitos problemas financeiros por conta da inércia. Esse é um primeiro perigo, certo? O consumismo. Existe um segundo perigo, que é o crédito fácil. Hoje no Brasil, hoje já há muito tempo, o crédito se tornou uma coisa muito fácil. Eu, por exemplo, com 17, 18 anos, entrando na faculdade, na fila para entregar a minha documentação, para entrar na faculdade pública, eu não trabalhava, não tinha nada. Eu fui abordado por alguém e consegui sair dessa minha inscrição com o meu primeiro cartão de crédito. Sem, né, simplesmente por entrar na faculdade, as pessoas achavam que eu ia, né, trabalhar, ia ter dinheiro, enfim, me deram crédito. E assim, muito fácil, eu não tinha renda, não tinha nada. Hoje, né, também está muito acessível. Estava numa loja mercantil um dia desse e o anunciante dizendo, olha, vai ter uma grande surpresa aqui na frente da loja, venha para a frente da loja. E o que era a grande surpresa? Eles estavam liberando o cartão da loja para você fazer compras sem verificar se você tinha restrição no Serasa ou SPC. Ou seja, eles estavam pegando pessoas que já estavam com problemas financeiros e estavam liberando um crédito a mais para eles. Então, o crédito fácil hoje se torna um vilão nas mãos, né, das pessoas que não sabem utilizá-lo. E aí gera novos problemas financeiros, tornam as pessoas escravas desses problemas e impedem elas, né, no caso nós cristãos, de termos uma vida adequada, né, uma vida que glorifique a Deus. Bom, mas existem, em relação ao crédito, eu gosto de deixar essa frase aqui, né? O crédito é uma forma de comprar coisas que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que realmente você não gosta. Infelizmente, né, essa frase, ela cai como uma luva na vida de algumas pessoas, né? Se você se identifica, me desculpe, né, mas aqui é só o que eu encontro, né, na minha experiência com meus alunos, né, com as famílias que eu aconselho, que infelizmente o crédito é utilizado de forma errada. Muitas vezes é utilizado para comprar coisas que você realmente não precisa, com dinheiro que, lógico, você não tem, está utilizando o crédito, e muitas vezes para impressionar pessoas que você nem gosta, nem conhece. Então, aquela roupa a mais, aquele sapato a mais, aquele jogo, aquele eletrônico, aquele eletrodoméstico, que você nunca vai utilizar, que você vai usar poucas vezes, você faz a compra, e isso prejudica no final, né, prejudica a sua vida e atrapalha bastante o seu bom, vamos dizer assim, a sua boa contribuição que você poderia fazer, às vezes está impedida porque você utilizou o crédito de maneira inadequada. Existem outros vilões que fazem com que esses números se tornem péssimos aqui no Brasil. O outro são os juros abusivos. Acabei de mostrar para vocês os juros abusivos do cartão de crédito e do cheque especial, né? 148% no cheque especial, 411 no cartão de crédito. E aí hoje, nossa realidade hoje no Brasil, nós estamos com uma taxa Selic, que é a taxa básica do Brasil, né, a taxa de juros, 11,75. Vamos supor que ela chegue a 13%. O que é que isso significa, gente? Se você for pegar o seu dinheiro hoje e aplicar num banco, num rendimento fixo, ele vai lhe pagar no máximo 12 a 13% ao ano, certo? Agora, se você for nesse mesmo banco e pedir dinheiro emprestado, se você usar o cartão de crédito, ele vai lhe cobrar 411%. Então, vocês percebem a diferença de 13% contra 411, ou de 148, ou de 100, ou de 50, qualquer valor que seja, o banco sempre vai ganhar. Se tem algum gerente de banco aí, me perdoe, aqui a minha ideia é falar sobre educação financeira e eu tenho que falar sobre isso. Os bancos realmente trabalham de forma, muitas vezes, abusivas. Operadoras de cartão de crédito sabem da oportunidade que têm, sabem de outros problemas que eu vou citar mais na frente e realmente aproveitam. Porque nós desconhecemos essa questão do dinheiro que eu pego, 13, 12% contra 411. Não há um equilíbrio, não há vamos dizer, não é um jogo limpo, né? Eu tenho 411% a pagar e só tenho 13 a receber, quando é 13, né? Muitas são menos que isso. Então, fiquem bastante atentos com os juros que são extremamente abusivos.
Outro vilão é exatamente isso, né? Sei que o nosso pastor João de Deus é um homem aí do direito, mas infelizmente nós temos no Brasil leis que nos protegem e nós não conhecemos, e algumas leis que realmente não nos protegem ou que são complicadas de entender, e muitas vezes a maioria das pessoas não tem esse conhecimento e tem esse problema de entender melhor as leis. Esse é um outro fator que faz com que no Brasil nós tenhamos esses números tão ruins. E um número que aqui, uma informação que realmente, uma das minhas missões agora é ajudar a mudar esse cenário, é a péssima educação financeira das famílias e das pessoas. Né? Nós não somos educados financeiramente no colégio, na igreja, né, muitas delas, né, têm medo até de falar de dinheiro, né, até louvo vocês por ter essa visão de falar sobre dinheiro na igreja. Tem pessoas que têm medo, acham que isso, né, é coisa de igrejas que só pensam em dinheiro, mas se a gente vê na Bíblia, dinheiro é muito falado, né, Jesus falou bastante sobre dinheiro, muitos exemplos, porque ele sabe, né, sabia e sabe da importância disso nas nossas vidas. Mas, infelizmente, nós brasileiros temos uma péssima educação financeira. E aqui eu vou fazer um novo desafio para vocês, né? Meu objetivo não é julgá-los, nem, vamos dizer assim, falar mal dos irmãos, lógico, de forma nenhuma, mas é de chamá-los para uma reflexão. Eu queria que vocês fizessem agora uma nova autoavaliação. Nós fizemos uma primeira sobre informações básicas, né, da nossa contribuição, mas agora eu quero falar sobre educação financeira. Você acha que você é educado financeiramente? Então você vai responder essa sequência de perguntas, sim ou não. É só com você de novo, certo? Não olhe para o irmão que está do lado, pense em você e responda sim ou não. Vamos lá. Primeira afirmação. Não tenho objetivos financeiros claros. Meus irmãos, um dos grandes pontos que pessoas não sabem o que fazer com seus recursos é quando elas não têm objetivos financeiros claros. Quanto é que você quer de recurso esse final de ano? O que você vai fazer com o seu dinheiro esse ano, esse mês? Quais são os seus planos em relação às suas finanças? Muitas pessoas não sabem. Infelizmente, isso é um indício que precisa de mais educação financeira na sua vida. Mas vamos lá. Não gosto de falar sobre dinheiro. Tem pessoas que têm pavor, como eu falei, né? Igrejas que têm realmente medo de falar sobre dinheiro. E isso é um indício claro de uma falta de educação financeira. Não tem um controle financeiro. Tem pessoas que, infelizmente, né, se eu for questionar também os irmãos, eu vou encontrar, infelizmente, essa resposta, que não sabem o quanto ganha, ou quanto gasta, ou qual vai ser o valor da parcela do cartão, ou se está devendo a mais alguém, simplesmente não controla. Ou tem uma anotação muito preliminar, muito simples, e não tem, de fato, um controle financeiro. Não dedico tempo para organizar minhas finanças. Meus irmãos, nós, em média, o brasileiro trabalha um mês para receber o seu salário, 30 dias. E, às vezes, em uma única compra, nós gastamos nosso salário inteiro. Então, 30 dias nós gastamos, às vezes, em um dia ou em uma compra. Mas quanto tempo desse mês inteiro você dedicou para analisar suas finanças? Às vezes, os meus alunos, eu peço para eles ficarem 1 hora por semana, pelo menos, e é uma tortura para eles. E isso é comum. E aí a pergunta é, como você quer ter uma vida financeira melhor se você não dedica tempo nas suas finanças? Como você quer ter um bom relacionamento com seus filhos se você não dedica tempo para os seus filhos? Como você quer ter um bom relacionamento na igreja se você não dedica tempo para a igreja? E assim é tudo na nossa vida. O que realmente é importante, nós dedicamos tempo. Finanças é extremamente importante. Gera muito conflito nas famílias, né? Só para vocês terem uma ideia, motivos de divórcio nas famílias brasileiras hoje tem 3 que sempre estão no topo. Falha na comunicação, problemas de intimidade entre o casal e problemas financeiros, né? Só que eu lhe digo uma coisa, com problemas financeiros, provavelmente você terá problema de comunicação e com certeza você terá problema de intimidade no relacionamento. Então, problemas financeiros podem explodir esses outros problemas. Então, é importante, é muito importante dedicar tempo para suas finanças. Tenho vergonha de negociar ou pedir desconto. Essa aqui é clássica. Pessoas que não entendem essa regra dos juros, né? Não entendem esse jogo financeiro, principalmente no nosso país, né? Tem um professor meu que ele é israelense que ele diz assim, ó, no Brasil não tem possibilidade de ter amadores. No Brasil precisamos ser muito espertos, porque amadores aqui infelizmente não tem como sobreviver.
onde tem uma empresa que pode lhe cobrar 411% de juros e você não sabe essas regras, né? Não sabe como funciona. Então, você se torna uma vítima muito fácil. E muitas vezes nós temos vergonha de negociar, nós temos vergonha de pedir desconto. E quando fazemos isso, mostramos a nossa maturidade. Não é mesquinharia, não é questão de volume de dinheiro, mas é a forma como a gente trata o nosso dinheiro. Eu trabalhei muito para conseguir o meu dinheiro, então eu tenho que valorizá-lo. Pedir desconto não é uma vergonha, não é que você está ali fazendo de qualquer forma, é porque você valoriza o seu dinheiro, por isso que você pede desconto e negocia. Você não pesquisa antes de comprar, né? Vai fazer uma compra, hoje não há justificativa, nós temos essa ferramenta, basta a gente pesquisar o que quer, hoje é só falar, olha, eu quero comprar uma máquina tal, vai vir propagandas para você dessa máquina, e você vai fazer uma pesquisa antes de fazer a compra, mas infelizmente nós deixamos para a última hora, vamos nas pressas, vamos na carreira, como diz aqui em Fortaleza, né? E compramos da pior forma possível, sem pesquisar, no maior preço, na pior loja, enfim, fazemos a pior negociação. E isso prejudica bastante nossas finanças. Mas vamos continuar. Ajudo financeiramente os outros de forma exagerada. Então, se você ajudar, né, é uma das formas, né, de contribuirmos no reino de Deus. Mas existe um limite. Você tem que pensar no seguinte, é como se a gente estivesse num voo, né? Toda vez quem gosta de viajar sabe que, né, você já fez uma viagem, sabe na hora que estão lhe orientando como, né, se acontecer algum problema, primeiro você coloca a máscara em você, primeiro você se salva, e depois você ajuda até seu filho que está do seu lado. Por quê? Não tem como você ajudar ninguém se você estiver morrendo. Então, o princípio aqui de ajudar os outros de maneira exagerada é o mesmo. Tem um professor meu que diz assim, você não pode dar carona a pé. Eu não posso ajudar os outros se eu não tenho recursos. Então, primeiro, eu me organizo até para ajudar, e eu posso ajudar de maneira equilibrada e não de forma exagerada. Quando eu ajudo de forma exagerada, eu prejudico a mim e a minha família. Desprezo o impacto dos pequenos gastos. Eu sou muito tranquilo em relação às minhas finanças, então, como eu não controlo, acabo desperdiçando pequenos dinheiro que para mim acho que não vale a pena, mas se você fizer a conta, aqueles R$ 10 todo dia, viram R$ 50 numa semana, viram R$ 200 no mês e viram 1.200 aí em 10 meses, né? 1.400 no ano todo. Então, às vezes a gente faz um retiro na igreja que custa, sei, R$ 500, R$ 300, e nós não temos o dinheiro, mas todo dia a gente gasta dinheiro com coisas que talvez não fossem tão importantes. Então, pequenos gastos, quando acumulado, quando eles acontecem rotineiramente, viram grandes valores. Né? Não estou dizendo aqui que você não vai tomar um cafezinho ou tomar um lanche, mas você tem que estar atento. Não são as coisas que tem que lhe controlar, é você que tem que controlar. Você pode fazer tudo de uma maneira moderada. Você é que tem que ficar atento em relação a isso. Tenho vícios que me levam a gastar constantemente. Infelizmente, mesmo dentro das igrejas, nós encontramos pessoas com vícios. Mesmo que não sejam vícios tão nocivos, como a gente pode dizer, né, que é o cigarro, bebidas, drogas, mas encontramos pessoas viciadas em comprar roupas, em comprar sapato, em comprar games, em comprar bijuterias ou mesmo livros, né? Eu tenho um grande problema com livros, né? Mas eu estou trabalhando nisso. Né? Eu gosto realmente de comprar livros. E tem pessoas que têm vícios realmente, né? E aí se torna descontrolado e gasta realmente todo, né? Muita parte do seu dinheiro com esses vícios. Então, identifique esses vícios, né? Que eles podem se tornar verdadeiros ídolos na sua vida e nós sabemos o mal que ter ídolos, né, faz, é isso que a Bíblia, né, condena. Quando sobra dinheiro, né, você deixa ele parado na conta corrente ou você guarda numa poupança. Esse é outro sinal de que você precisa melhorar o nível da sua educação financeira. Porque com os juros praticados, você está perdendo dinheiro literalmente. E, infelizmente, hoje no Brasil tem mais de R$ 1 trilhão guardado na poupança. E, infelizmente, quando essas pessoas forem sacar o seu dinheiro, elas vão ter a triste surpresa de que o dinheiro rendeu negativo. O que é que significa isso, né? Entrando um pouquinho mais no assunto financeiro. Hoje a inflação está mais alta do que a taxa de rendimento da poupança. Então, os R$ 100 que você tem na poupança que está rendendo juros,
a inflação rende mais ainda. Então, quando você for sacar o dinheiro, infelizmente, ele estará todo corroído por conta da inflação. Né? As donas de casa sabem, quando vão no mercantil fazer a compra e compraram algo algum mês passado, ou imagine algo do ano passado, o preço é totalmente diferente. Agora, imagine o dinheiro que você guardou sendo corrigido com um valor irrisório e a inflação aumentando. Quando você for sacar esse dinheiro não tem o mesmo valor. Infelizmente, ele vai ter um valor maior nominalmente, mas ele não vai ter um valor de verdade, porque ele vai comprar menos coisas. Então, deixar o dinheiro na poupança hoje é quase um pecado. Do ponto de vista financeiro, é extremamente ruim, né, deixar na poupança. Então, se você hoje tem deixado, reflita. Você precisa melhorar a sua educação financeira. Parcelo compra sempre que possível e no máximo possível. Como eu falei, né, o brasileiro gosta do cartão de crédito e gosta de comprar parcelado. O problema é que ele esquece que parcelas se somam a novas parcelas e ele compra várias coisas parceladas em 10 vezes. Daqui a pouco, essas parcelas e somadas dão o valor do que ele realmente deve. E aí ele parcelou no mês, no próximo mês tem que pagar a fatura e mais a compra nova. E aí começa a entrar um grande problema, correndo o risco aí de criar a famosa bola de neve, e com os juros que são praticados se torna algo inviável na vida da pessoa, certo? Então, compras parceladas e no máximo possível são extremamente perigosas e nos reflete a nossa má educação financeira, infelizmente. Já fui ou ainda sou fiador de parentes e amigos. A Bíblia já condena ser fiador, então nem vamos entrar nesse detalhe de quão perigoso é. Só para vocês terem uma ideia, o fiador pode perder, inclusive, a casa dele por ter dado o nome dele em fiança de algum contrato. Então é extremamente perigoso ser fiador, é por isso que a Bíblia condena. Né? Então, se você tem isso, tente fugir disso, certo? Desconheça a diferença entre juros a pagar e juros a receber. Foi o exemplo que eu falei, né? O banco lhe paga 13, 12% e lhe cobra 400. Não dá nem para eu botar aqui na tela, né? Aqui, ó, lhe cobra 400%. Então, você tem que conhecer isso. Você tem que saber as regras do mercado financeiro, né? O mínimo para poder sobreviver, como diz um professor meu, né? Já solicitei empréstimos ou financiamentos de longo prazo. Gente, eu já fiz isso também, né? Tudo que eu estou falando aqui, a maioria das coisas aqui, eu também já cometi esses erros. É por isso que eu aprendi, né, estudei, e hoje, né, por ter vivido, eu posso falar com vocês e posso falar como isso é ruim. E existem outras formas de fazer, né, principalmente a questão do financiamento de longo prazo. Mas, infelizmente, hoje é o caminho que todos indicam, né? Que todos falam, né? Ó, compre logo a sua casa, parcela em 30 anos, né? Então, é algo que precisamos estudar com mais atenção, né? De não entrarmos em parcelamentos tão longos e financiamentos tão longos que possam tirar a nossa liberdade, né? Já refinanciei alguma dívida. Infelizmente, né, quando pessoas estão passando por problemas financeiros, assim como problemas de saúde ou qualquer outro problema, as pessoas tentam resolver sozinhas, né? Os pastores de vocês aí devem estar perdendo cabelo, né? Eu ia dizer careca, mas perdendo cabelo de tentar resolver problema, ajudar vocês, né? Ajudar os irmãos a resolver problema. Mas quando chega para um pastor, chega para um conselheiro, ou chega para um consultor financeiro, como é o meu caso, um educador financeiro, já chega um problema maior do que ele deveria, porque geralmente a pessoa já tentou resolver do seu jeito, sem saber, e uma das formas aqui do ponto de vista financeiro é tentar pegar mais dinheiro emprestado ou refinanciar a dívida. As pessoas acham que não conseguem pagar uma parcela de R$ 500, mas ela consegue pagar uma de 350. Então, o que é que os bancos gentilmente oferecem? Uma dívida de 24 meses, onde ela pagava 500, vai virar uma dívida de 48 meses, ela pagando 350. O ponto é, se você não consegue pagar 500, dificilmente você conseguirá pagar 350 e você vai recorrer de novo ao banco e solicitar um novo parcelamento. Tem uma aluna minha que não sabe explicar como a dívida dela está hoje. Hoje ela deve quase R$ 100.000 no empréstimo que ela fez e ela já refinanciou umas 5 ou 6 vezes. Então ela nem sabe o valor original da dívida. E essa é uma realidade de muitas pessoas. Refinanciar é jogar fora o que você pagou e assumir um novo parcelamento a perder de vista. Então, é uma das piores coisas a se fazer quando se tem uma dívida. Infelizmente, muitas pessoas fazem. E aí acabam se enrolando mais ainda. Desconsidera os imprevistos. É impressionante como mesmo os imprevistos de dezembro e de janeiro, as festas natalinas, presentes, material escolar,
matrícula, IPTU, IPVA, tudo isso que a gente, né, não sabe que vai acontecer, mas a gente sabe, né? Eu estou brincando aqui, né? Nós sabemos que irá acontecer, mas a gente parece que esquecemos que essas coisas vão acontecer. E esses são os imprevistos, mas imprevistos realmente acontecem. E famílias que não estão em dívida, mas estão vivendo no limite. Nós estamos aqui na Terra, infelizmente, nesse mundo de pecado, nesse mundo decaído, as coisas acontecem. Você, às vezes, não tem dinheiro para consertar um pneu. E aí você vai recorrer a empréstimos. E aí começa o seu problema financeiro. Imprevistos podem acontecer e nós temos que nos preparar, não para o imprevisto, nos preparar para as oportunidades e, se os imprevistos ocorrerem, também termos uma forma de passar por essa etapa. Ok? Então, essa é uma autoavaliação. A minha pergunta é, como foi a sua autoavaliação? Muitos sims? Você se identificou em muitas dessas frases? Deixa aí para os irmãos refletirem. E qual será a solução, meus irmãos? Como é que a gente pode mudar essa triste realidade? Como é que podemos sair de uma vida sem educação financeira e melhorarmos um pouco o nível e começarmos a ter mais conhecimento de finanças? Bom, a primeira coisa que a gente tem que voltar é nos voltarmos para a Bíblia. Romanos 12, 2 diz o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para mudar a nossa triste situação é renovarmos a nossa mente. Tudo começa aqui. Tudo começa no nosso pensamento. Enquanto acharmos que coisas são ruins, como dinheiro, o dinheiro é uma coisa ruim, é uma coisa suja, como você vai querer acumular dinheiro se ele é sujo, se ele é ruim? Nós nos autossabotamos, né? Nós realmente criamos armadilhas para nós mesmos, bloqueamos nosso cérebro para as coisas que são boas. Eu estou falando da questão financeira, mas você pode aplicar em outras áreas na sua vida. Para ter uma vida financeira diferente, é preciso pensar de finanças, pensar sobre dinheiro de uma forma diferente. Existe um loop para se chegar a um resultado, é um ciclo, né? É um loop que eu quero mostrar para os irmãos. Quando a gente fala em resultados, a gente pensa o seguinte: como é que eu faço para ter algo diferente na minha vida? A maioria das pessoas vão dizer assim: faça algo diferente. E estão certas. Se eu quero ter um resultado diferente na minha vida, eu tenho que fazer diferente. Se eu quero emagrecer, eu tenho que mudar minha alimentação. Se eu quero passar numa prova, eu tenho que estudar. Se eu quero um bom emprego, eu tenho que me qualificar. Eu tenho que fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Porém, para fazer alguma coisa, eu preciso ter sentimentos. Eu preciso ter o desejo, ter o sentimento para agir, ter algo que me motive a fazer aquilo. E para ter esses sentimentos, eu preciso pensar. É por isso que tudo começa no pensamento. Porém, para gerar pensamentos, vamos dizer, corretos em relação a algo, eu preciso ter as crenças corretas. E aqui é onde está todo o problema. Por isso que eu destaquei aqui para os irmãos. As crenças corretas gerarão pensamentos corretos, que por sua vez nos darão sentimentos corretos, e aí sim poderemos agir da maneira acertada, vamos dizer, com rotinas, e vamos conseguir alcançar o resultado que a gente tanto deseja. Na vida financeira, não é diferente. Se eu penso errado em relação ao dinheiro, se a minha educação financeira é ruim, se os meus pensamentos em relação a dinheiro é ruim, se tudo que eu vejo na minha vida financeira, na minha família, no meu redor são coisas ruins em relação ao dinheiro, eu não consigo produzir pensamentos bons e por consequência, não tenho sentimentos bons e não conseguirei agir da maneira adequada. É preciso mudar as crenças, porque com os resultados, eu fortaleço as minhas crenças e esse loop continua. Eu posso falar que eu só consegui experimentar questões, vamos dizer assim, momentos financeiros mais adequados quando eu consegui mudar o meu pensamento, né? No ano, contar um pouco da minha história aqui para a gente avançar, né? No ano de 2018 eu decidi empreender e trabalhava no Bom Emprego, né? Era gerente, já tinha chegado num nível bem alto na minha carreira e eu pedi as contas, fiz um acordo, peguei um bom valor e fui empreender, né? Comecei a empreender e esse dinheiro que eu tinha recebido duraria um ano. Esse ano passou e o finalzinho desse ano foi começo da pandemia. E aí o meu dinheiro acabou. Infelizmente, eu tinha uma casa totalmente financiada, não consegui vender essa casa. E aí comecei a tomar dinheiro emprestado e a minha vida financeira realmente
se arruinou. A partir do momento em que eu decidi mudar, junto com a minha esposa, nós oramos, buscamos a Deus, buscamos conhecimento, entendermos, né, o que é que eu tinha feito de errado, o que é que nós tínhamos feito de errado, foi que realmente conseguimos começar a mudar a nossa vida. E muitas decisões foram tomadas baseadas nas crenças que eu entendia que eram corretas e eu tive que mudar, né, para poder ter novos resultados, né? E é assim que eu espero que você faça. Identifique que crenças, que pensamentos estão errados em relação às suas finanças e mude, ok? Mais uma coisa eu preciso alertar para os irmãos. Esse versículo de Gálatas, ele fala muito ao meu coração, porque diz o seguinte, ó, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Isso significa que tudo aquilo que eu faço de errado em relação às minhas finanças, eu vou ter um resultado. Mas tudo que eu faço também de positivo em relação às minhas finanças, eu vou ter um resultado positivo. Mas o mais importante aqui, são essas duas coisas importantes, né? O que eu estou semeando na minha vida financeira, é o que eu vou colher, não tem como. Então, se eu estou com as sementes erradas, é hora de mudar para colher os resultados certos daqui a um tempo. Mas o grande ponto é esse, o tempo. Não existe, não existe uma pílula mágica que eu possa oferecer para vocês e resolver a vida financeira. A solução, ela precisa ser compatível ao tamanho do problema. O meu problema, por exemplo, que eu enfrentei, eu passei 2 anos entre o problema e a solução. Então, desde 2000 que nós estamos lutando e agora, em 2022, nós conseguimos resolver. Então, eu já cheguei a ter uma dívida de mais de 200 mil reais. Né? Eu tinha uma casa financiada, ia perdendo a casa. Graças a Deus, Deus permitiu que vendêssemos a casa e consegui quitar algumas dívidas, mas eu tinha dívida de cartão de crédito, tinha dívida de crédito especial. Então, tudo que eu mostrei para vocês que é errado, eu fiz e sou réu confesso aqui. E Deus realmente me ajudou a mudar e por isso hoje eu posso ensinar outros a como resolver também. Mas o que eu quero destacar aqui é que levou tempo. Né? Desde o dia que nós começamos a solucionar o problema até o último dia, o último pagamento de dívida que eu tinha demorou 1 ano. Então foi 1 ano de deserto, 1 ano aprendendo as lições que Deus tinha para me ensinar. Não foi 1 ano tão simples, pelo contrário, o primeiro ano foi muito difícil, o segundo ano, já sabendo como resolver, foi um pouco mais, vamos dizer, tranquilo, mas não foi fácil, né? Mudanças totalmente, né, grandes foram feitas, né? Mudamos de casa, mudamos de estilo de vida, muita coisa foi mudada para conseguirmos resolver o problema e com consequências para todo mundo da família, onde o grande responsável era eu. Então era uma das coisas que mais me doía era tirar o conforto dos meus filhos, da minha esposa, por culpa minha, né? Por decisões erradas minha, apesar de todo o conhecimento financeiro que eu achava que tinha. Mas Deus é misericordioso e uniu nossa família e conseguimos resolver esses problemas. Né? Mas não foi assim, ó, do dia para a noite. Precisamos, né? Eu clamava muito a Deus, na minha oração era: Senhor, já entendi, agora me ajude a resolver. E eu só escutava a resposta de Deus: não, você vai ter que aprender do jeito um pouco mais difícil, porque você vai ter que ajudar outros, então não adianta só resolver o problema de maneira imediata. Você vai passar pela mesma escola para que você possa se qualificar. É assim que eu interpreto esse período que eu passei aprendendo. E graças a Deus por isso, né? Mas na época era bastante complicado. Bom, ainda existe um pouco disso, na sua família, na sua casa, desentendimento por causa de dinheiro, esses sentimentos negativos, sentimentos de derrota, depressão. Eu sei que é assim, que é muito difícil. Muitas noites eu passei perdendo sono por conta de dívida. Muitas noites eu ficava realmente chorando, me derramando diante de Deus, pedindo para Ele passar o problema e a solução não vinha. E, e não é fácil. Realmente é um período bastante difícil quando se está com problemas financeiros e principalmente quando se é o responsável pelo problema, né? Quando se entende que você é o causador. Não para se culpar mais, mas por conta de você se arrepender realmente dos erros e fica aquele sentimento ruim, né? Enquanto você não descansa diante de Deus. O meu conselho para vocês, meus irmãos, é mude para isso. Precisamos disso. As famílias precisam se unir. Pais precisam reconhecer que erraram na educação dos filhos ou que erraram na condução das suas finanças. Precisam mostrar a realidade atual. Precisam conversar e se unir para resolver o problema. Na minha casa, os problemas foram resolvidos porque eu me sentei com a minha esposa, com os meus filhos pequenos, né, um de 4 anos, hoje tem 4 anos, um de 10. Eu sentei com eles e disse: ó, papai cometeu vários erros, mas
nós vamos solucionar. E nós oramos e pedimos a Deus um milagre, e Deus foi respondendo dia a dia os milagres dele. Mas só aconteceu na minha vida, no meu testemunho, depois que eu cheguei para minha família e assumi o meu erro, pedi perdão pelos meus erros financeiros, e nós oramos de joelho na nossa sala, que nós íamos mudar, que nós íamos fazer as coisas corretas a partir de então, do ponto de vista financeiro. E muitas vezes, meus irmãos, a gente acha que está fazendo tudo certo, mas infelizmente, né, essa autoavaliação é só uma forma de chamar a atenção dos irmãos que podem ter muitas decisões hoje sendo tomadas erradas, e as consequências, infelizmente irão vir. E aí, remediar é extremamente doloroso. Então, se você não está passando ainda por problemas financeiros, mas percebeu, já nessa nossa conversa, que existem alguns pontos para melhorar, corra. Seja rápido nisso. Né? Procure ajuda ou procure resolver, mas resolva antes que o problema se agrave. Bom, mas eu falei que eu ia contar 6 passos para organizar as finanças, né? Então, essa era só a introdução, viu? Tô brincando, gente. Realmente era a introdução, mas os passos em si são simples. O difícil é a gente aceitar que precisa fazer alguma coisa. Por isso que eu tenho que trazer vocês para esse momento, né? Fazerem refletir sobre a educação financeira e o impacto que isso tem em nossas vidas. Bom, e quais são esses 6 passos para organizar de fato, né? Para termos uma vida financeira que honre a Deus? Porque tendo uma vida financeira que honre a Deus, vocês vão perceber que se torna muito mais fácil contribuir com a obra. Quando sobra dinheiro, quando Deus nos dá, nosso coração transborda. E utilizando o dinheiro da forma correta, transborda para ajudar o próximo, transborda para contribuir com missões, transborda para ajudar nas obras da igreja. E isso é maravilhoso, né? Posso falar porque nós temos vivido essa bênção de Deus nos dar e participarmos. E é extremamente gratificante vermos os milagres de Deus, né? Quantas vezes a gente orou aqui em casa e só precisamos, né, fazer as contas, né? Não ia dar para pagar as contas, e só precisamos de um milagre. Se até dia tal não acontecer um milagre, eu não sei, porque, né, eu já estava cansado de pedir dinheiro aos outros, né? Meus familiares me ajudaram bastante, mas chega um ponto que você não quer mais pedir ajuda de ninguém, e você não tem nem mais cara para pedir ajuda, porque eu não saberia como ia pagar. Então, eu disse, Senhor, agora vamos lá, eu desisto, agora é só o Senhor mesmo, vamos junto aqui, o que é que o Senhor vai me fazer? E quando a gente se entrega desse jeito a Deus, aí é fantástico, como Deus diz assim, bom, agora você vai deixar eu ajudar, né? Então vamos, eu estava lendo um livro que um pai faz assim com o filho, né? Pede para ele levantar uma mala bem pesada. Aí o filho bota todas as forças e não consegue levantar a mala. Aí o pai diz assim, coloque todas as suas forças. Use tudo que você tem. Aí o filho vai e coloca todas as forças. Aí, pai, eu não consigo. Aí o pai dele pega e diz: Você não está usando todas as forças. Aí, pai, eu estou botando todas as minhas forças. Ele disse, você não pediu ajuda. Eu estou aqui. É só você pedir ajuda. Eu te ajudo a levantar a mala. A lição que ele estava dizendo para o filho dele é: as nossas forças não são só as nossas. Deus é muito mais poderoso e Ele é que é a nossa força de verdade. Então, quando você entrega nas mãos de Deus, e deixa ele ser Deus e faz o seu papel de servo, as coisas funcionam. Né? O orgulho é um dos grandes fatores que nos impedem de termos sucesso na vida financeira e podermos contribuir mais com o reino de Deus. Né? Por orgulho, nós entramos nos problemas e por orgulho, nós não saímos. Quantas vezes, por orgulho, piorei mais ainda o meu problema. Eu tinha uma casa, como eu falei, né, e eu queria vender essa casa porque ela era financiada. E na minha arrogância, eu achava que ia se vender essa casa muito fácil. Então, não anunciei. Minha esposa pedindo para anunciar, eu não anunciei. Aluguei outra casa, nós morávamos de aluguel e pagávamos prestação. E o dinheiro acabando. Quando eu decidi vender a casa, começou a pandemia. Então, não pude nem anunciar. Então, ninguém comprou. As prestações começaram a atrasar. O governo lançou aquele programa onde eu pude ficar 6 meses sem pagar. Foi uma bênção, um livramento de Deus. Mas, quando voltou as prestações, eu não tinha mais dinheiro. Então, quando eu decidi entregar na mão de Deus, né, apareceu um comprador e tudo começou a ser resolvido. Mas, enquanto eu estava lutando com todas as minhas forças, não consegui levantar a mala. Quando eu olhei para Deus e disse, Senhor, vou deixar o Senhor fazer agora, porque eu já quebrei a cara demais. E Deus disse, tá bom. Em 3 dias, depois que a gente orou, realmente entregando tudo na mão de Deus, em uma semana, eu acho, a gente vendeu a casa e começamos a resolver o problema. Eu não estou dizendo que vai ser assim rápido para você, que o milagre acontece, cada um tem os seus milagres, né? Posso contar o que eu vivi e o que eu tenho visto hoje e o que eu tenho vivido. Mas uma coisa é certa,
quando a gente se entrega nas mãos de quem pode fazer, que é Deus, realmente as coisas acontecem. Bom, mas vamos lá. 6 passos para a gente organizar, para a gente honrar a Deus com as nossas finanças. E o primeiro grande passo é esse. Faça um compromisso sincero. E esse aqui, meus irmãos, é o passo mais importante. Eu farei o que precisa ser feito. Tudo que for honesto, tudo que for correto, eu vou fazer. Nem que eu tenha que passar vergonha, nem que eu tenha que me humilhar, nem que eu tenha que me rebaixar. Mas se eu não for desonrar o nome de Deus com o que eu vou fazer, eu vou fazer. O meu grande, vamos dizer assim, o grande mudança na minha vida é essa questão da casa, né? O meu orgulho era morar numa casa própria. Mas é onde Deus mais trabalhou na minha vida, né? Hoje eu moro numa casa emprestada da minha sogra, graças a Deus, sogra aí do João, né? Ela me emprestou a casa onde eles moravam. Ela é uma casa que ela alugava e a gente reformou e ela disse que eu podia morar aqui o quanto eu quisesse. Só que por orgulho eu não queria morar numa casa emprestada. Meu orgulho não permitia isso. E eu só vendia a minha casa anterior, que eu estava com problema financeiro, quando, quando eu resolvi aceitar o pedido de morar na casa emprestada. Então, Deus me quebrou de uma forma que hoje eu estou muito feliz aqui na casa que nós estamos emprestados, dando glória a Deus pela minha sogra, e é uma ajuda tremenda não pagar aluguel e não pagar prestação de casa. Cada um de nós tem as nossas oportunidades, né? Tem pessoas que têm famílias, tem pessoas que têm parentes, cada um vai ter uma realidade. Você tem que aproveitar as oportunidades que estão diante de você e fazer o que precisa ser feito da melhor forma. Para mim, era a questão da casa, né? Eu achava uma humilhação viver numa casa em que não era minha e não pagar aluguel, enfim, de ser ajudado. Mas quando Deus disse para mim, ó, essa é a solução. Você está entendendo? Você não tem como pagar aluguel, você não tem como pagar prestação. Hoje você não tem renda como você tinha antigamente. Aceite a casa, vá lá, que eu vou resolver os problemas. Então, assim, quando a gente aceitou mudar, uma semana depois, nós vendemos a casa, deixamos de pagar o aluguel, deixamos de pagar a prestação. Né? Deus nos deu paz para poder trabalhar e começar a gerar renda, para ter, né, uma vida, né, digna diante do Senhor, e tem sido uma bênção até então. Então, primeiro passo, faça um compromisso sincero. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Essa frase martelava na minha cabeça dia e noite. Fazer o que precisa ser feito. Eu ficava pensando, o que é que eu tenho que fazer? E eu sabia o que tinha que fazer, mas eu não queria. Quando eu me humilhei e entreguei na mão de Deus, Deus fez a parte dele com certeza e continua fazendo. Bom, o segundo passo é parar de cavar o problema, meus irmãos. Por incrível que pareça, a maioria dos meus alunos com quem eu converso, com quem eu oriento, eu pergunto como eles estão e a primeira coisa que eu peço que eles façam, e muitas vezes eles não fazem, é parar de cavar o problema. Se você compra coisas em excesso, pare de comprar. Se você empresta dinheiro, se você ajuda demais, se você comete aqueles erros que nós citamos aqui com relação à educação financeira, é hora de parar. Quanto mais rápido você parar de aumentar o problema, mais fácil vai ser solucionar. Infelizmente, quando, como eu falei, quando as pessoas buscam aconselhamento ou orientação, elas já tentaram de tudo. E nessa tentativa, elas cavam, literalmente o problema, e o buraco fica maior, e é mais difícil de resgatar quando você está lá embaixo. Não é impossível, só que entenda, é mais corda, é mais tempo para subir, é só isso que atrapalha. Quando eu falei a questão do tempo e do problema, elas são compatíveis. Você não vai passar 20 anos resolvendo o problema, né? Aí vai demorar, né? Tem um casal que me procurou que há 20 anos vive no cheque especial, cartão de crédito, e queriam resolver o problema em 2, 3 aulas. Eu disse, olha, há 20 anos vocês vivem, né? Nós começamos a conversar, vocês estão entendendo, caiu a ficha, né? Que é essa expressão que a gente usa, mas demora um pouco para resolver um problema de 20 anos, né? Não vai ser em uma semana, em um mês, talvez em 6 meses, em um ano, depende de cada caso. O meu caso, em particular, foi 1 ano resolvendo o problema. Depois de 1 ano, a gente resolveu todos os problemas, mas demorou 1 ano. Então, primeira coisa, para de cavar. No meu caso, eu estava pagando aluguel. Precisava parar de pagar aluguel, porque eu não tinha como pagar, estava só me enganando. Então, pare de cavar, é o segundo passo. Terceiro passo, faça as contas. É incrível como nós não sabemos o quanto a gente ganha e o quanto a gente gasta. Você tem que sentar. Você, sendo solteiro, faça isso sozinho. Sendo casado, chame sua esposa, chame seu marido. Vamos sentar e vamos fazer a conta. Quanto é que a gente ganha? X. Quanto é que a gente gasta de luz, telefone, água, internet, para alimentação, colégio?
faça as contas de quanto você ganha e de quanto você gasta. E se surpreenda com o resultado, né? Muitas pessoas que eu ensino, que eu aconselho, se surpreendem quando a gente faz as contas. E elas dizem, eu não acredito que eu gasto tudo isso. E aí, é lógico, né, que se explica os endividamentos, os parcelamentos, quando a gente enxerga. E tem muitas pessoas que não querem enxergar, ainda tem esse problema. Então, é por isso que esse é o terceiro passo. Você precisa fazer as contas para você saber o quanto você ganha e o quanto você gasta por mês. E um quarto passo, se existem dívidas, quais são os valores? Quais são os juros? Qual é o prazo de pagamento? Quais são os riscos que estão envolvidos se você, infelizmente, não conseguir pagar? Será que você vai perder sua casa, vai perder o carro? Seu nome vai ser protestado? Ou vai ser protegido, né, como a gente usa na linguagem correta, né? Quem são os credores? Vocês se surpreenderão se eu falar que pessoas que estão com muitas dívidas muitas vezes não sabem para quem exatamente elas estão devendo, não sabem exatamente o valor, vocês não têm ideia, né? Das pessoas com quem eu aconselho, que eu digo assim, tá bom, na primeira conversa eu digo o seguinte, você vai me trazer o nome dos devedores e o quanto você deve. Na segunda aula a pessoa diz, eu não consegui fazer, eu não sei. Aí eu, né, na primeira aula eu já peço para ela procurar os contratos, porque ninguém guarda contrato, infelizmente, no Brasil, né? Pegou um empréstimo, não sabe a taxa de juros, assinou, pegou, caiu o dinheiro na conta, foi embora, resolveu. Mas aí quando vem para o aconselhamento eu peço, traga o contrato, vamos saber a taxa de juros, vamos ver se não tem juros abusivos, enfim. É incrível como a gente não sabe. Então, a sugestão aqui no quarto passo é, se existem dívidas, faça uma lista delas com essas informações básicas para você começar a entender como está a sua situação de fato. E o quinto passo, você precisa agir. Não adianta dizer que quer fazer o que precisa ser feito, fazer esse compromisso, não adianta parar de cavar, não adianta fazer as contas, levantar as dívidas e não fazer nada. Aqui nesse ponto 5, né, nesse quinto passo, é onde você vai montar um plano. Tudo bem, eu tenho essa realidade, essa é a minha vida financeira, estou com essas dívidas, e o que é que eu vou fazer? Então, minha sugestão é, monte um plano. Que ações você vai fazer para reduzir suas despesas? Que ações você vai fazer para aumentar a sua renda? Que ações você vai fazer para organizar e equilibrar o seu orçamento familiar? Então, você vai ver o quanto você gasta em cada item, o quanto você ganha e você tem que fazer alguma coisa. Manter-se do jeito que está, é impossível mudar a sua vida financeira. Então, esse quinto passo é o passo da ação. É quando você, de fato, vai meter a mão na massa e vai fazer o que precisa ser feito. Você fez o compromisso no passo 1 e agora você vai fazer, de fato, o que precisa ser feito. E aqui inclui cortar, às vezes, alguma coisa, inclui, às vezes, aumentar, né? Aconselhei um casal que eles não tinham plano de saúde. E graças a Deus, né, a provisão de Deus no nosso aconselhamento, eu disse, olha, vocês estão com dinheiro, no caso deles estava sobrando dinheiro. Por que vocês não estão investindo no plano de saúde? Hoje é básico no Brasil. E aí, graças a Deus, fizeram um plano, né? Não foi por conta do curso, mas 2 semanas depois, o rapaz se acidentou e graças a Deus tinha um plano e foi uma bênção o plano na vida deles. Então, assim, não é só cortar, é preciso entender as nossas contas e ver o que realmente é importante e fazer o que precisa ser feito. Bom, e no sexto passo? Você vai perseverar, meu irmão. Porque esse plano, ele, na verdade, é um ciclo. A nossa vida financeira é um ciclo, ela é contínua. Então, se você tem um plano, né, principalmente quando estamos com dívidas, não é da noite para o dia que se resolve. Então, você vai ter que perseverar. E aí existem várias técnicas, né, para a gente se manter firme no plano. É, reduções é muito parecido com dieta, né? Eu não posso fazer uma redução brusca, mas eu tenho que ter ideia do que é que eu posso reduzir, do que é que eu posso aumentar e manter-me firme nesse plano. Desejo, né, todas aquelas pegadinhas, né, aquelas armadilhas vão continuar, o consumismo, o crédito fácil, tudo vai estar aqui à nossa volta, e nós temos que nos manter firme no plano. Seguindo esses 6 passos, que parecem básicos, mas eles são fundamentais para você ter uma vida financeira que realmente glorifique a Deus, que você não seja endividado, que você possa contribuir de fato com o reino de Deus, e aqui voltando para a nossa conferência missionária, que você possa investir mais recursos no reino de Deus, específico na obra missionária. Então, a forma de você fazer isso é colocando Deus em primeiro lugar nas suas finanças,
e honrando em todos os aspectos, não só na devolução dos dízimos, em fazendo ofertas, em ajudando o próximo, mas cuidando do restante do seu dinheiro, como bom administrador, que é o que Deus, né, requer da gente. Ok? Duas reflexões importantes. Agora, né, já são meio-dia, né, estamos encerrando, né, meio-dia e 20 já. Duas reflexões importantes para a gente finalizar. A primeira é o seguinte: no mesmo texto lá de Provérbios, que fala que nós devemos honrar a Deus com as nossas premissas e com os nossos bens, ele fala também sobre a disciplina. E esse texto, muitas vezes, nós desassociamos os dois, mas eles estão juntos. O escritor de Provérbios disse o seguinte, né? Salomão falou, né? Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, nesse texto de Provérbios, fica claro que desobedecer a Deus, né, não honrá-lo com os nossos bens e com as nossas premissas, gerará uma disciplina. E essa reflexão que eu trago para vocês, será que o que nós estamos passando hoje na nossa vida financeira não é uma disciplina do Senhor nas nossas vidas? Deus não tem nos permitido passar por esse deserto como eu passei, posso dizer que foi uma disciplina de Deus, um ensinamento na minha vida. Será que não é o mesmo que está acontecendo na sua? A sua desorganização, o seu desleixo, a forma como você contribui com o reino de Deus, será que isso não está em desacordo com a palavra de Deus? E Deus está usando essas crises, esses problemas, para lhe disciplinar, para lhe ensinar, para lhe instruir e fazer você voltar aos caminhos do Senhor? Então, essa é a primeira grande reflexão que eu queria deixar para os irmãos. Pensem, Deus ele nos trata como filhos. Glória a Deus por isso. Porque Ele nos quer bem e Ele nos disciplina para que possamos retornar para os caminhos. E às vezes a gente acha que as coisas acontecem por acaso. Nada acontece por acaso na vida de um cristão. Na verdade, nada acontece por acaso no mundo todo, mas em especial em nossas vidas. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba. Então, como é que a gente acha que a nossa vida financeira está ruim por acaso? Ah, mas são consequências dos meus erros. Exatamente. Do que você plantou, você vai colher. Então, comece a plantar as sementes certas. É por isso que eu quero espalhar essa semente da educação financeira nas igrejas, porque formarão famílias fortes, pessoas fortes, igrejas fortes que realmente investem de maneira relevante. Não é simplesmente doar do que sobra, é tirar uma parte substancial, né, uma parte relevante dos seus recursos para investir no reino de Deus. Nós estamos aqui para glorificar a Deus, né? Então, as nossas finanças têm que nos ajudar com isso, né? Outra reflexão que eu gostaria de deixar, né, principalmente para aqueles que nos visitam, né, pode ser que tenha alguém hoje nos visitando, e estamos falando sobre problemas financeiros, mas existe um problema muito maior, que é uma dívida totalmente impagável. E aí Colossenses 2, 13 e 14 nos dá a solução, que é muito mais fácil do que problemas financeiros. Fala de Cristo, né? Ele vos deu vida juntamente com ele, com Cristo, perdoando todos os nossos delitos e cancelando o escrito de dívida. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então, a nossa dívida, nossa maior dívida do nosso pecado com Deus foi quitada. Essa está quitada 100%. Jesus pegou o escrito de dívida, como se ele pegasse a confissão de dívida, encravou ela na cruz e disse lá, está quitado, eu paguei. Então, para você que está nos visitando, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, essa é a maior dívida que você pode quitar e você deve, porque ela tem efeitos eternos. Problemas financeiros aqui são só problemas financeiros, né? O professor meu diz assim: se você não tem problema de saúde, nem tem morte na sua família, você não tem problema. E é verdade, meus irmãos. A gente sabe que para a morte, Jesus morreu e ele é a ressurreição. Hoje estamos celebrando a ressurreição de Cristo. Então, para a morte também tem solução. Problemas financeiros são só problemas. Como qualquer problema, tem uma solução. Agora, a nossa alma, a nossa eternidade, ela é um grande problema. E que hoje, apesar de estar falando sobre finanças, eu gostaria de deixar essa mensagem para quem nos visita. A sua eternidade é muito mais séria do que os problemas financeiros. Então, antes de resolver problema financeiro, resolva o seu problema eterno. Se entregue a Jesus Cristo e assim como ele diz, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, essa é a segunda e grande reflexão em relação a essa mensagem. Ok? Gostaria de
ter esse momento agora, antes de finalizar a minha fala, de apresentar o meu curso para os irmãos, né? Eu falei que sou educador financeiro, eu desenvolvo, né, um curso de finanças pessoais, na verdade, de educação financeira, tanto de forma individual como para casais ou em grupos, né? Estamos testando aí a questão de grupos. E como é que funciona o meu curso, né? Ele pode ser online, né? Ou presencial aqui, né? Mas seria online, funciona muito bem. São 8 aulas, uma aula por semana. Então, são 2 meses de aulas, né? Com bastante conteúdo. As aulas duram em torno de 1 hora e 30 minutos. E eu tenho um material pronto, né? E passo o exercício. Então, não é um curso teórico. São intercalados justamente porque tem que dar uma semana para fazer os exercícios e eu sou bastante exigente com o exercício, então quem realmente vai fazer o meu curso, eu peço que esteja preparado para fazer realmente as atividades. Eu forneço ferramentas exclusivas e personalizadas, então, não sei fazer planilha, não entendo, né? Já tenho isso pronto e facilito bastante a vida dos meus alunos. E após o curso, os 8 encontros, que dariam 2 meses de aula, eu forneço mais 2 aulas extras e um acompanhamento de 90 dias após a conclusão do curso. O que é que tem no nosso curso? A gente tem um módulo de análise comportamental, trabalhamos de fato o diagnóstico financeiro, né, para entender a situação financeira, dívidas, né, desorganização, e depois partimos para a prática. Então, eu ajudo as pessoas a mudarem realmente, a fazerem o que precisa ser feito, sendo uma pessoa de fora, olhando, né, realmente junto, orientando, né, para a gente tomar as melhores decisões. Geralmente eu converso com as pessoas antes, então eu forneço a primeira aula de forma gratuita, é uma aula antes das 8 aulas do curso, a gente faz um encontro online, né, tá aí meu Instagram e meu WhatsApp, quem quiser conversar comigo, só manda mensagem ou fala com o pastor João de Deus, ele tem meu WhatsApp, mas infelizmente eu tenho vagas limitadas, né, porque eu atendo assim de forma personalizada, então tenho que agendar alguns horários. Gostaria só de revisar, aqui para encerrar nossa palestra, os 6 passos para que a gente possa ter uma vida financeira que honre a Deus. O primeiro, fazer um compromisso sincero, eu vou fazer o que precisa ser feito. Segundo, parar de cavar, pare de aumentar o problema. E pense nessa solução aqui para os outros problemas da sua vida. Se você já para de aumentar o problema, você está ajudando muito na solução dele. O terceiro passo é fazer as contas, né? Voltando aqui para o lado financeiro. Eu preciso saber o quanto eu ganho, o quanto eu gasto, o que sobra todo mês, o que é que está faltando todo mês, para aí sim partir para as ações. Mas no quarto passo, quando a maioria de nós está enfrentando alguma dívida, você precisa ter uma lista clara, né? Faça uma lista clara das dívidas, para quem você está devendo, quanto está devendo, né? Todos aqueles itens que eu mencionei, que você precisa ter clareza dessas suas dívidas. E aí sim, no quinto passo é que você vai agir. Depois que você fez o compromisso, parou de aumentar o problema, sabe quanto é que você ganha, quanto é que você gasta, sabe exatamente para quem você está devendo, aí você vai agir. É lógico que você não vai fazer isso aqui solto, né? Você vai fazer junto, uma força-tarefa para resolver o problema. E depois que você começar, meu irmão, persevere firme no plano, continue fazendo, que com certeza você vai solucionar. É como eu falei para os irmãos, não vai ser, às vezes, da noite para o dia. Existem realmente alguns casos que são ajustes, né, simples que dá para resolver o problema. Mas outros, infelizmente, você vai precisar participar da escola, né, do deserto, da aprendizado de Jesus, né, da escola, da caminhada, para você ter soluções, né, para você ter realmente soluções verdadeiras. Bom, eu gosto muito dessa frase, né, da Audrey Bernache, que ela diz isso, né? Deus te escolheu para um propósito específico. Deus nos escolheu. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele quer que nós façamos, né? Sejamos servos dele. Ele nos dá o privilégio de participarmos da obra. Aqui, voltando para a conferência missionária, né? Deus lhe dá a oportunidade de participar da obra e você está de braço cruzado muitas vezes. O que o conselho dessa professora, né, dessa irmã, diz: Deus lhe escolheu para isso. Pegue as suas finanças, elas precisam ampliar isso. Deus te escolheu para ser um servo de Deus. Pegue as suas finanças, organize ela de forma que ela glorifique a Deus e amplie isso. Torne isso maior ainda. Você pode fazer muito mais com o que você tem. O problema é que você está tão desorganizado, tão desestruturado, que você está amarrado. E muitas vezes você quer participar, mas você não consegue por conta dos seus erros. Então, faça com que suas finanças realmente ampliem o que você tem no seu coração de desejo de servir a Deus.
Ok? No mais, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né? E desejar realmente que Deus lhes abençoe ricamente e que as suas finanças, de fato, honrem ao Senhor e Salvador das suas vidas. E que essa conferência missionária vocês possam usar, né, esse tema, né, de o poder de Deus, né, para realizar, né, para proclamar a palavra de Deus. É realmente algo pessoal, mas que pensem que as finanças também precisam refletir isso. E esse é o desejo do meu coração, né, que mais pessoas entendam, se organizem e possam, de fato, glorificar a Deus através das suas finanças. Amém? Eu gostaria só de orar e depois eu entrego a palavra aí para os pastores. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado porque o Senhor reservou esse tempo, essa manhã, já perto do almoço, mas o Senhor nos deu esse tempo, Pai. Obrigado e agradeço porque podemos conversar abertamente sobre isso nessa igreja. Abençoa o pastor João, abençoa a igreja, todos os irmãos que fazem parte dela e que possa crescer, Pai, no teu conhecimento e também, ó Deus, estar também com essa visão missionária, fazendo com que a tua palavra chegue aos povos mais distantes. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.